Beleza, beleza? Gente, esse assunto é deveras importante. Pode aumentar a sua expectativa de vida e aumentar a sua qualidade de vida, principalmente aí para o futuro. Preste atenção. É um caso de labirintite, mas tem a ver com o funcionamento do corpo inteiro. O que você sentia? Bom, eu sentia muita tontura, vertigem, né? Tontura, vertigem, o que mais? Aquela sensação de desmaio, Mal-estar, mal-estar, enjoo, enjoo, nossa, zumbido no ouvido. zumbido no ouvido também. Ele procurou a gente, nós fizemos um exame que chama vectoeletronistagmografia computadorizada. O que é isso? Ou teste vestibular. Mas não é para entrar na faculdade. É para ver se realmente é labirintite e que tipo de labirintite que é. Esse exame, ele fala se o problema é no labirinto, irritação no labirinto, por isso labirintite, ou se é central, se é cerebral. Aí é caso neurológico, o caso dele é periférico, ou seja, o problema do equilíbrio dele é no labirinto. O labirinto é a parte interna do ouvido, tem duas partes. Uma de baixo e da frente, que é para ouvir, que é a cóclea, e a parte de cima e de trás, a gente chama de sistema vestibular, ele coordena o nosso equilíbrio. Quando ele fica irritado, dá labirintite, que é no labirinto. E aí nós fizemos esse exame, o dele mostrou que a irritação no labirinto era dos dois lados. E era uma hiperreflexia, ou seja, o labirinto dele estava irritado. Esse exame é legal porque ele fala se o problema é em um labirinto, se é no esquerdo, se é no direito, se é nos dois, se o labirinto está mandando mais informação ou menos informação. Porque dependendo dessa classificação, a gente vai saber o tipo de labirintite que é. Porque existem dezenas de possibilidades de causa de labirintite. Entendeu? O dele era hiperreflexia, ou seja, o labirinto estava irritado e era dos dois lados. Aí, antes disso, nós achávamos que era uma posicional e mandamos fazer reabilitação labiríntica. Melhorou? Não. Não melhorou, porque não era vertigem postural paroxística benigna. Nós achávamos que era, porque era típica de ser posicional, mas não era. É quando mexe a cabeça, a labirintite realmente piora. Mas não deixa de mexer, isso inclusive faz parte do tratamento. Quanto mais você se mexe, mais rápido ela melhora. A hora que você se mexe, você vai sentir mais tontura. Só que isso faz a compensação mais rápida. Beleza? Aí nós vamos fazer os exames. Quando o caso é irritação dos dois labirintos, a gente pensa e é irritativa, ou seja, manda mais informação, é hiperreflexia e não hiporreflexia. Por exemplo, se você tem um tumor lá no nervo coclear, no nervo vestibular, no nervo oitavo par craniano, nervo vestíbulo coclear. Se você tem um tumor, você não vai ter tumor dos dois lados, o tumor é de um lado só. E se está um tumor no nervo do ouvido, não passa informação, então vai dar hiporreflexia de um lado só. O dele não, o dele é hiperreflexia dos dois lados. Esse exame, que é a vectoeletronistagmografia, nós podemos ver essa classificação. A gente sabe se é de um lado, se é dos dois, se manda mais informação ou se manda menos. No caso dele, era dos dois lados e mandava muita informação. Geralmente isso está no sangue. Tem várias causas. Todos os tumores ovarianos, tumores hipofisários, tireoide, excesso de hormônio tiroidiano, falta de hormônio tiroidiano, estrogênio, progesterona, ácido úrico, insulina, glicose, dezenas de possibilidades. Aí nós vimos que o dele era hiperreflexia bilateral, pedimos os exames de sangue. Nós descobrimos aqui que a glicose dele está normal. Não só de jejum, mas com uma curva de glicose. Geralmente o pessoal pede glicose de jejum, a maioria, Brasil afora, só pede a de jejum. Tá normal a sua? Não. A glicose? A glicose sim. A glicose dele está normal. A pós-prandial, que é 2 horas após ele comer açúcar, também está normal. Ou seja, não só a glicose de jejum está normal, como a glicose, que na curva de glicose estimulada por insulina, a glicose também está normal. Mas qual que é o problema dele? A sua insulina está normal? A insulina? Não. Não está normal. Não é que está alterada, está muito alterada. Por quê? A insulina dele está fraca, não está funcionando direito. Então ele precisa de mais insulina para pegar o açúcar, a glicose que ele come, que é o açúcar. Então, para vocês terem uma ideia, essa insulina é um orgulho brasileiro, chama Roseli Bittar. Essa referência da curva de insulina foi para o mundo inteiro. E essa professora Roseli Bittar, eu fui aluno dela, lá na USP de São Paulo. É ela que desenvolveu esse teste, que padronizou a referência de normalidade, de alteração do teste, e isso vale para o mundo inteiro. Eu estudei isso com ela há uns 20 anos, eu estou formado há 30 anos, já faz uns 20 anos. A insulina de jejum
tem que ser no máximo 20. Alguns querem ser um pouco mais tranquilo, fala 25. Tem que ser no mínimo até 20, menor que 25. Após nenhum valor pode ser maior que 120. A soma da segunda e terceira hora de insulina após tomar o açúcar tem que ser menor que 60. A sua deu quanto? A sua da soma da segunda e terceira hora? 140. 140. Então, gente, depois que ele fez o teste de tomar a glicose e colher, depois de 1 hora, 2 horas e 3 horas, a soma da segunda e terceira hora tinha que ser no máximo 60, dele deu 140. 2,5 vezes o normal de insulina. O que acontece com essa insulina alta? Irrita os dois labirintos, porque ela está no sangue, essa insulina, que aumentou muito, está no sangue, e vai irritar os labirintos, dando labirintite, dando zumbido, dando mal-estar, dando tudo isso que ele falou que ele tem aqui, e não melhora com os remédios. Porque o remédio você cede um pouco o labirinto, depois ele volta, e mesmo você usando os remédios, como beta-estina, que é o labirim, beta-serc, T-boninho, um monte de outro remédio, melhorava? Não estava mais respondendo. Também não estava respondendo aos exercícios de reabilitação labiríntica, que é feita por fisioterapeutas especializadas ou por fonoaudiólogas. A gente faz também, mas mais a manobra de reposição e manda para fisioterapeuta ou para fonoaudióloga. Então, o que está acontecendo com ele? Quando ele come o açúcar, libera a glicose no sangue. Essa glicose, para pegar a glicose da corrente sanguínea e jogar para dentro das células para ela ser usada, que é o nosso combustível, nós precisamos da insulina. Tem um carreadorzinho na membrana da célula, mas precisa a gente chama de saqueiro, que é para pegar a glicose lá do sangue e jogar para dentro da célula. Porque essa glicose agindo com oxigênio vai formar o ATP, que é a nossa energia. Então a gente não vive sem a glicose. Mas para tirar a glicose do sangue e pôr dentro da célula, nós precisamos desse hormônio que chama insulina. Por isso que quando não tem insulina ou a insulina é fraca, sobra açúcar no sangue. Açúcar aumentado no sangue chama diabetes. Ele não tem o diabetes ainda, mas vai ter se não tomar cuidado. Por isso nós vamos mudar a vida dele, você pode mudar a sua. Como assim? O nosso pâncreas foi produzido divinamente para ter uma certa produção de insulina durante a nossa vida, durante a minha vida, durante a sua vida. É como o ovário da mulher. Tem um certo limite de produção durante a vida. Se a sua insulina não funciona direito, isso é genético, se a sua insulina não funciona direito, você precisa de mais insulina do que o normal. O dele está precisando de 2,5 vezes mais insulina. O que vai faltar lá? O que vai acontecer depois da conversa que eu te expliquei? O que vai acontecer com a sua insulina daqui a um tempo? Você usando 2,5 vezes a mais do que deve? Com certeza vai faltar lá na frente. Vai faltar lá na frente, cara inteligente. E se faltar insulina, a glicose vai aumentar. Que doença que é essa? Diabetes. Diabetes. Por isso que essa doença dele chama diabetes oculta. Não apareceu ainda. Ela só aumenta a insulina, porque a insulina não funciona direito. Até os exames de curva de glicose ainda estão normal. Ou seja, só a insulina que está alta. Essa insulina alta irrita o labirinto, faz mal para outras coisas do corpo também, mas faz mal para o labirinto, dando tontura, mal-estar, náusea, enjoo, zumbido, que é chiado no ouvido, etc, etc. Você pode ter com esse diagnóstico igual ele, uma mentalidade positiva e uma mentalidade negativa. Ele falou assim, tô ferrado. Aí eu já fiz uma psicoterapia, entre aspas. O que eu te expliquei sobre isso? Eu preciso escolher sobre ou ir para o lado ruim ou para o lado bom da coisa. Qual que é o lado bom dessa história? É que, com certeza, você entrou agora na minha vida, me deu o diagnóstico correto e eu vou procurar trabalhar direitinho a minha vida em questão da alimentação, essas coisas. Então, com certeza, eu vou ter uma vida melhor. É isso aí, gente. Olha, ele estava tristão, pô, me ferrei. Aí eu expliquei isso para ele, ele falou, cara, como eu sou sortudo. São centenas e centenas de pessoas que têm um diagnóstico desse tão precoce. Por quê? Ele não tem diabetes ainda, não lesou. Quando a gente faz diagnóstico no Brasil, infelizmente, as pessoas já estão com um pouco de lesão de fígado, um pouco de lesão de rim, um pouco de lesão de coronária, das artérias cerebrais, caminhando para ter infarto, para ter derrame, para ter insuficiência renal. Essa diabetes é uma das principais causas de falência renal, de ter que fazer diálise. Problema de retina, dificulta a circulação da retina com problemas visuais. Então, ele não teve complicação nenhuma ainda, os órgãos alvos dele
não sofreram ainda, ele está tendo o privilégio de ter um diagnóstico muito precoce. Agora eu já orientei ele bastante, nós vamos mandar ele para um nutricionista e ele vai mudar de vida e mudar a expectativa de vida. Tem um negócio que eu gosto muito no conhecimento científico, que é sobre genética. Essa epigenética nos diz que nós não precisamos ser refém da genética. Eu sou um exemplo. Eu tenho um hormônio alterado no meu metabolismo que era para eu ser obeso e eu não sou obeso. Então, essas alterações genéticas que a gente tem, uma boa parte delas depende do ambiente químico que a gente cria no nosso corpo para aquele gene se manifestar ou não. Então, se ele cuidar da alimentação dele, como nós vamos orientar ele, e além disso vamos mandar para nutricionista, ele vai fazer com que essa expressão genética do diabetes não se manifeste nele. Então, qual que é o tratamento para isso? Dietético. Então, nós temos que evitar carga de glicose no nosso sangue. A glicose é o carboidrato, são os açúcares em geral. E não é só açúcar da cana, que é a sacarose. Ela, por exemplo, nós temos monossacarídeo, que é principalmente a glicose e a frutose. Nós temos disacarídeos e nós temos polissacarídeo, que é aquela molécula de açúcar complexa, que tem, por exemplo, na batata doce, tem isso, alguns cereais tem isso, faz menos mal. Por quê? Porque vai liberando uma molécula de glicose de cada vez. Imagina uma corrente de bicicleta, um polissacarídeo, cada anelzinho daquela corrente de bicicleta é uma glicose. Você vai liberando de uma em uma. Agora, quando você tem o disacarídeo, que é o açúcar da cana, a enzima agiu uma vez, já está tudo pronto para liberar. Existe uma grande carga de glicose absorvida na corrente sanguínea no mesmo instante, a glicemia aumenta muito e libera muito insulina. No caso dele, libera 2,5 vezes mais do que devia. Essa carga de insulina e esses hormônios contra-insulínicos irrita o corpo, principalmente, no caso, o labirinto. Então, o tratamento é evitar carboidrato de absorção rápida, que dá um índice glicêmico alto. O que é índice glicêmico alto? Além da glicose e do carboidrato que tem no alimento, como que ele vai ser absorvido? Quanto mais rápido ele é absorvido, maior é o índice de glicose e maior é o índice de insulina. Então, o que ele tem que evitar? Evitar açúcar em geral. Quando a gente fala açúcar, você já viu alguém na lata de açúcar comer açúcar? Não. Isso não existe. Ninguém vai na lata de açúcar comer açúcar. Quando a gente fala evitar açúcar, é bolo, sobremesa, doce, tudo que vai açúcar. Evita. Outra coisa, evitar alguns carboidratos de absorção rápida. Tipo, em relação a suco de laranja, por exemplo, para você, no seu caso, como que é isso? Bom, hoje mesmo eu tomei um copão de suco. Copão, e aí? mas é porque eu não sabia. Isso também. é bom? Não é bom para mim. Por quê? Gente, um copão de açúcar, um copão de suco de laranja, daqueles grandes, tem 4, 5 laranjas. É muita carga de frutose. A frutose é um monossacarídeo, ela é absorvida rapidamente. Em excesso, ela libera muita insulina. Então, se você chupar uma laranja, de preferência com as fibras, com o bagaço, uma laranja, legal. Agora, você tomar 5, 6 laranjas num copo de uma vez só, em 1 minuto, você vai aumentar muito a carga de insulina e aumentar muito e vai dar esses problemas que ele está tendo aí. Então, mel também tem que tomar cuidado. Arroz, pode abusar? Não. Arroz não pode abusar, que também vira glicose no cérebro, é absorvido como glicose. Ele é metabolizado, libera glicose, também é carboidrato. Então, arroz não abusar, qual arroz que é o melhor? É o arroz integral. Porque integral tem uma capinha lá, além de ter mais nutrientes, mais vitamina, ele é absorvido mais devagar. Ou seja, ele não tem uma absorção rápida, o índice glicêmico dele é menor, é mais saudável. Então, não abusar de arroz, preferir arroz integral. Evitar a beterraba, que também tem bastante açúcar. Batatinha salgada, essa comum aí, o índice glicêmico dela é bem maior do que a batata doce, por exemplo. Então, preferir batata doce. O que está liberado para ele? Proteína à vontade, todos os peixes, todas as carnes, beleza. As gorduras, principalmente a gordura boa, gordura de castanha, gordura de abacate. Evitar gordura vegetal e evitar gordura hidrogenada. Ou seja, gente, essa gordura que você põe no ambiente natural e ela solidifica, é uma gordura que não é tão legal. Por exemplo, azeite. Azeite é muito bom, você põe na temperatura ambiente, ele é líquido. Então, essa gordura saturada, que fica sólida à temperatura ambiente, evitar um pouco.
evitar gordura hidrogenada vegetal, tem sorvete, tem nessas indústrias, nesses alimentos industrializados, ou seja, abrir menos lata, abrir menos embalagem industrializada e descascar mais e pegar mais coisas naturais. Isso não é bom só para ele, é bom para você, isso é bom para qualquer dieta saudável. Quanto mais insulina você usa, independente de você ter ou não essa diabetes oculta, igual ele tem, que é uma síndrome vertiginosa periférica, porque a insulina não funciona direito, independente desse caso, quanto menos pico de glicose, quanto menos pico de insulina, mais saudável, mais você vai viver com mais qualidade. Entendido? Certo. Então essa dieta dele é legal porque essa síndrome vertiginosa ou labirintite, que é o caso dele, independente disso, essa dieta é bom para todo mundo, inclusive para você. Qualquer coisa, entre em contato conosco, mande aí nos seus comentários, faça suas perguntas, a gente vai ter uma honra em responder e orientar vocês. Beleza? Vida nova? Vida nova, daqui para frente, vida nova. Nós falamos em mindset, que é a mentalidade. A sua é pro lado bom ou pro lado ruim? Lado bom, com certeza. Lado bom, mindset de crescimento. Que sorte que você teve o diagnóstico tão precoce, né? Verdade. E sorte que você está tendo essa orientação aqui. Beleza?